O tema geral do vídeo é teologia, o tema que domina esses vídeos desse horário que eu coloco aqui no canal. Hoje é domingo e tratarei sobre uma playlist específica de teologia que é liturgia e música. E eu utilizo este livro para me ajudar a construir esta playlist, me trazer essas informações. Já gravei alguns vídeos sobre liturgia e nos vídeos anteriores eu trouxe a origem e evolução do termo. E liturgia nada mais é do que ritos, né? Ritos e cerimônias para a organização do culto, nesse caso aqui do culto religioso. Mas, ao pé da letra, literalmente, liturgia significa serviço público. Então, mais de modo assim, informal, podemos dizer que é o ato ou a maneira pela qual se conduz uma adoração. Isso de modo bem resumido. Existem duas maneiras também de se interpretar a palavra liturgia, né? A popular simplista, ou seja, que se refere a uma forma prescrita de culto. Então existe ali uma ordem, né? Faça isso, né? Mas isto de uma maneira, em algumas igrejas de uma maneira informal até, né? Mas existe uma ordem prescrita. Então primeiro começa assim, depois isso, depois isso. Isto é de uma forma prescrita. Então, a popular simplista. E a Bíblia teológica é aquela que entende a liturgia como uma maneira também de adorar a Deus. Ou seja, uma maneira de serviço religioso mesmo. Então, são essas duas visões, a bíblica teológica e a popular simplista, beleza? E no vídeo de hoje eu quero continuar esse tema, né, da liturgia, trazendo a ideia sobre a evolução da liturgia. E eu trarei alguns vídeos sobre isso, tá bom? Porque precisarei. O primeiro, então, essa sequência de vídeos sobre a evolução da liturgia será sobre o Antigo Testamento, sobre a evolução da liturgia na sinagoga, a evolução da liturgia no Novo Testamento e a evolução da liturgia na igreja atual. Vamos começar pelo Antigo Testamento. O culto levítico era extremamente pomposo, e em virtude de seu harmonioso elenco de sons e gestos, constituía-se num espetáculo de raríssima beleza. Haja vista a observação da rainha de Sabá, ao visitar o rei Salomão, a soberana do país do sul enalteceu a Jeová ao observar como os hebreus portavam-se na casa de Deus. Os ministros do altar não poupavam esforços nem minúcias na condução do culto. Tudo tinha de sair perfeito, nenhum detalhe haveria de ser esquecido. A apresentação do sumo sacerdote, dos ministros da música e dos demais levitas não contemplava a menor hipótese de falha. Nos sacrifícios e oferendas, redobrados desvelos, a atenção dos sacerdotes perseguia o menor descuido. Era uma esmeradíssima e sublimada liturgia. Na inauguração do Santo Templo, tamanha foi a glória de Deus ao baixar no santuário que o cronista viu-se compungido, nunca vi essa palavra, a registrar simplesmente: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Bom, então no Antigo Testamento, aqui como origem, e lembrando que eu estou falando de teologia que gira em torno da Bíblia, que é um livro que conta basicamente a história do povo hebreu, no Antigo Testamento, né? Se você começa a ler o Antigo Testamento, Gênesis e Êxodo ali, final do Êxodo já, e começa a Levítico, que é o que eu estou lendo atualmente, inclusive estou colocando aqui no canal, você vai perceber que existe realmente dá para perceber no texto que existe todo um cuidado para se fazer tudo que envolve o tabernáculo, né? Porque nos judeus, ou melhor, nos hebreus daquele tempo, era o tabernáculo como se fosse não, mas era a igreja, ou a casa deles, ou a casa do Senhor, onde eles serviam a Deus. E pelo próprio texto dá para perceber o número de detalhes que eles davam atenção, né? É isso que eu quero dizer. Então, a liturgia no Antigo Testamento é basicamente devotada ao culto levítico. E quem são os levitas? Por isso que eu digo que o livro de Levítico traz muito dessa ideia. Os levitas são os responsáveis pela condução e pela organização, são os responsáveis, na verdade, pelo culto a Deus. Eles tinham diversas funções e entre elas, com certeza, era tratar ou cuidar da liturgia, do momento, ou seja, dos ritos e da maneira pela qual o ato ali dentro do tabernáculo era conduzido, a maneira de adoração era conduzida por eles. Esse vídeo vai ser bem curto mesmo, é só uma citação, né, da evolução da liturgia, essencialmente sobre o Antigo Testamento. No próximo vídeo eu falarei sobre sinagoga, ou evolução da liturgia na sinagoga. Aqui no final do vídeo eu vou deixar o que eu gravei antes desse, sobre o termo liturgia, né? E também a playlist de teologia. A gente se vê, então, domingo que vem, onde eu continuarei sobre essa temática de liturgia.